Hum. Existe uma coisa, depois você continua a falar só para já te dar uma dica. Existe uma coisa na natureza que, assim como nós, seres humanos, né, a natureza também ela passa pode acontecer alguns traumas, né, vamos dizer, aspectos até de dormências da natureza. A natureza ela passa por dormências, né? Uhum. Inclusive eu vou até liberar uma aula agora que fala sobre a germinação e sobre dormência, né? Como que são os processos de germinação e dormência, ou seja, na natureza existem alguns aspectos, alguns sinais, alguns estímulos, né, que faz com que ela, assim como nós seres humanos, faz com que ela crie uma defesa e ela entre em dormência, né? Existe o processo natural de dormência, né? Por exemplo, a planta naturalmente, a semente ela entra em dormência porque ela sabe que vai vir o inverno, né? Então, para ela proteger a semente, ela faz com que a semente durma, para ela passar por todo o inverno, né? E aí depois existe um outro estímulo que vai fazer com que geralmente o estímulo seria um calor, alguma temperatura maior, que dá o sinal para ela, né? Uhum. Faz o sinal para ela não, para ela voltar a germinar, né? Na hora certa, né? Então, as Uhum. sementes, até para não. E ela tem esses processos, né? A natureza em si, ela inteligentemente, ela dorme, existem os ciclos, né? Então, ela precisa recarregar as energias no inverno. Então, a natureza realmente, literalmente, ela dorme no inverno, né? Só que o Uhum. que acontece? Na verdade, ela dorme exteriormente, né? E nunca ela dorme, na verdade. Ela vai dormir, no caso aí, a própria semente. Você acha que ela está dormindo, mas existe vida ali, né? Então, no próprio inverno, a natureza parece que está dormindo fora, você não vê a vida, mas dentro, né, que é uma outra polaridade, existem duas polaridades. Você acha que vai saber muito bem isso aí, né? Que é a coisa do dentro e o fora, que sai, né, e que entra, né, que faz a expansão com aspectos da bipolaridade, né, você sabe, a Uhum. bipolaridade. Então, a bipolaridade da planta é isso, existe a parte do solo, da baixa do solo, que é uma bipolaridade, seria a bipolaridade negativa da mãe terra, né, as energias negativas, existe a polaridade positiva, que seria um outro polo aí, que seria a parte do solo para cima, que é a expressão da planta e tudo mais. Então, na Uhum. verdade, quando acontece essa dormência, não existe nada na natureza, tudo está em movimento. Aquilo que você acha que está parado, na verdade, aquela faceta, aquela parte está parado. Mas o movimento, na verdade, ele mudou de sentido, né? Então, no caso, você vê, eu estou dando esse exemplo, né? Se você acha que a sua terra ela está dormindo, que parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo em algum lugar, né? Então, Uhum. por exemplo, no inverno a terra acontece a vida, que a gente não consegue ver com os nossos olhos, a vida vai acontecer na terra, né? Vai acontecer debaixo da terra. Então, por isso que se joga o preparado 500, que é o preparado de esterco, né, de chifre de esterco, que ele vai trabalhar essa polaridade, né, a polaridade terrestre, né, a polaridade seria a polaridade yin, né. Existe então o yin e o yang, então a polaridade yin que é o da Terra e yang que seria da natureza, dos aspectos externos da Terra, né. Então, veja, aconteceu, nada é por acaso, aconteceu alguma coisa aí. Isso é natural, na natureza acontece isso, né? Às vezes ela passa por ciclos, né? Tudo é ciclo na natureza. Existem chuvas, que até existem ventos, tempestades e chuvas, fenômenos na natureza, que eles são temporais. E isso até a ciência moderna, a ciência tradicional, ela entende isso e ela vê isso, né? Uhum. Então, existem chuvas de 40 anos que falam, né? Existem chuvas de 100 anos. O que são chuvas e ventos de 40 anos? Existem chuvas de 10 anos, de 40 anos, de 100 anos. Uma chuva de 10 anos ela é mais fraca, uma chuva de vento de 40 anos ela é mais forte.
Quando dá uma chuva de 100 anos, é que a cada 100 anos dá uma super tempestade, uma super chuva, entendeu? E isso já é medido. Quando eles medem, né, eles até calculam isso para fazer questão de drenagem da terra, né, para calcular a drenagem, curva de nível, até para obras, né? Então você calcula isso porque você tem que considerar uma chuva de 100 anos. Você não pode fazer o projeto, um cálculo, geralmente calculando a chuva, o quanto chove de 10 em 10 anos, entendeu? Então de 100 em 100 anos, de 40 de 50 anos, tem um pico, né, de fenômeno que acontece. Então, uma tempestade dessa, provavelmente, é um pico que acontece, que vai acontecer, talvez é uma de 50 anos, não sei, talvez é uma de 100 anos, tá? Fora que, assim, agora é lógico que a gente está num momento, a Terra está passando por um momento que esses ciclos estão a Terra está um pouco conturbada, né? A gente sabe, né? Tá tendo muita coisa aí que não é normal, mas é uma fase da Terra, né? Aí entra para um lado mais místico, alguma coisa assim, mas que a Terra está passando, está mudando aí, né? Tá mexendo, tá diferente. Alguns dizem que é porque estão mexendo no clima, né? Outros dizem que é o posicionamento da Terra em relação ao universo e tudo mais, né? É porque Enfim, teve uma mudança, né, dessa inclinação da Terra há pouco tempo, e alguns né? dizem que está mudando o eixo, está mexendo o eixo, isso até a ciência, alguma coisa está mostrando. Então, assim, enquanto a ciência sabe que um dia o deserto na África foi floresta, né? E em algum momento a Amazônia foi deserto, né? Então, assim, há essas mudanças, né, na Terra, mas especificamente nessa época está acontecendo. Mas fora isso, né, você poderia entender isso naturalmente, é um processo natural que aconteceu aí, e que naturalmente poderia ela ter entrado aí, a sua terra, a vida aí na Terra pode ter entrado um certo trauma ou um certo dormência, né, natural dela estar entrando na dormência. Agora a gente sabe, você deve ter estudado isso na biodinâmica, que nós somos seres humanos. Os seres humanos, a natureza, ela faz natureza. E o ser humano, ele tem a capacidade de estar aí trabalhando, mexendo com a natureza e até melhorando os aspectos da natureza. Tá? Então, o que nós podemos fazer é, o ser humano, naturalmente isso não aconteceria. Naturalmente, se acontecer essa dormência e esse trauma aí, nesse local, naturalmente ela iria voltar. Poderia voltar daqui 10 anos, 5 anos, ou alguma coisa assim, tá? Mas nós, como seres humanos, nós podemos mexer com isso, nós podemos melhorar os aspectos da natureza, nós podemos curar até esse aspecto da natureza. E aí entra, então, a nossa ação, né, que a gente pode trabalhar com o manejo que a gente faz, ou a gente pode trabalhar com os preparados. Né? A gente pode preparar, os próprios preparados, eles são capazes aí de estar quebrando isso aí. Por quê? Porque os preparados, eles são informações, né? São informações cósmicas, né? Que vão lá falar, avisar, olha, você está dormindo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você precisa acordar, precisa acontecer isso. É como se fosse uma informação de um psicólogo ou alguém, né, um professor que vai dar uma orientação para aquela pessoa ou alguém que levou um choque, né, e explicar o que aconteceu. Né? Às vezes ela naturalmente ela recuperaria, mas com a ajuda de alguma informação que ela tiver, pode estar ajudando. Além dos preparados biodinâmicos, existem os preparados homeopáticos também, que a gente também está trabalhando bastante. Também funciona muito bem, que vai funcionar para esses aspectos também, né? De tratamento aí de traumas e esses fenômenos aí que acontecem. Então, fica tranquila que você vai conseguir acordar tudo isso aí que está acordado, né? Fazendo o que precisa fazer. É possível, tá?